Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu sempre fico meio sumida, né? Mas enfim, eu tento ir ajustando os meus horários. Mas vamos direto pro assunto. Gente, eu quero falar aqui, envolve um pouco saúde, mas não é bem levando para esse lado fitness, alimentação, não. Eu diria que envolve um pouco mais saúde mental, só que a saúde mental, ela tá muito ligada ao corpo também. Então, se a mente adoece, o corpo também adoece. Isso é algo que eu acho necessário falar, porque o nosso emocional, ele implica diretamente no nosso físico. Eu não estou dizendo assim que tudo é emocional. Tipo assim, por exemplo, eu peguei uma gripe recentemente, né? E tá tendo realmente uma epidemia de gripe aqui na cidade. Eu acho que o frio também não contribui muito. Enfim, só que eu era uma pessoa que eu sempre adoeci muito, né? Sempre tive uma imunidade um pouco baixa. Só que à medida que eu fui mudando alguns hábitos meus, hoje em dia, mesmo eu tendo pego gripe, eu sinto que eu tô com a imunidade um pouco melhor. Teve uma época que foi o ápice, gente. Tipo assim, ai, tentando explicar, peraí. Eu inflamei a garganta, aí eu sarei. Depois passou tipo uns 2 dias. Na mesma semana, eu peguei e inflamei ela de novo. Então tava tipo assim, tava uma coisa uma atrás da outra, uma atrás da outra. E é uma época assim, eu não digo que eu estava triste, mas talvez eu estava confusa. Assim, eu não estava me cuidando, né, da melhor forma. Só que eu lembro que haviam questões emocionais acontecendo, rolando ali na época. Mas eu gostaria de falar também sobre um assunto que eu acho muito pouco falado. Hoje em dia, casos de demência, por exemplo, quando a pessoa está idosa, estão crescendo assim, gente. Ó, anos atrás, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Alzheimer era uma doença rara. Hoje em dia, tipo assim, não tá difícil você encontrar. Eu não posso afirmar que todas as demências são assim, mas pelo menos a Alzheimer é que eu tenho visto mais alguns conteúdos, né, sobre isso, que houve caso na família e tal. Ela está ligada a comportamento, a hábito. Então, assim, talvez se a nossa geração continuar do jeito que ela vem estando, eu acho que as perspectivas não são boas para a gente no futuro, né? Tipo assim, para a nossa geração. Eu falo sobre isso, gente, porque eu tenho medo. E eu acho que as pessoas deveriam começar a se atentar mais a isso. Não tem os melhores comportamentos do mundo, mas é justamente isso. Eu fico tentando pensar, refletir sobre isso para me prevenir para um futuro. Um dos pontos que eu gostaria de falar aqui, reclamação. É um péssimo hábito, porque uma vez eu ouvi uma neurocientista, acho que é isso, falando que a reclamação ela mata os nossos neurônios. Inclusive, se você escutar, se não for nem você, se for você escutando outra pessoa reclamando, por alguns minutos, se eu não me engano, um trem assim, vai matando os nossos neurônios. Então, eu imagino que a gente também ter esse comportamento de reclamação não é bom para o nosso cérebro, né? Não é bom para a gente. E é viciante. A reclamação, ela não deixa de ser um vício. E a gente sabe que tudo que é vício faz mal para a gente. Tudo que é vício é ruim. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tem que tentar mudar, igual eu me propus na quaresma, acabou a quaresma, eu continuo me propondo, sempre, tipo assim, que eu me pego reclamando, eu tento, de algum jeito, mudar, entendeu? Tipo assim, eu falo pra mim mesma, para, Lorena, para de reclamar. Outro ponto, o sedentarismo. Eu acho, gente, que hoje em dia, no mundo que a gente vive, tá mais do que comprovado que o sedentarismo faz muito mal pra gente. E assim, claro que inclui a parte de alimentação. Essa é uma parte muito difícil para mim, que eu sempre tento, assim, né? Que eu como bem, eu como coisas saudáveis, mas o meu problema é que eu também como as não saudáveis, mas eu gosto de me exercitar, eu gosto de atividade física, eu gosto de forçar o meu corpo. Não que isso seja, né, o suficiente, eu acho que a alimentação tem que estar ali junto. Mas é o que eu falei até no início do vídeo. Eu já fiz academia antes, mas eu acredito que ultimamente é que eu realmente fui dar valor, fui tentar seguir mais a risca, fui atrás de resultado. Fui atrás de resultado em relação à atividade física.
né? E pensei não só em questão de corpo, mas em questão de desempenho, né, do meu corpo. E a musculação é uma das melhores coisas para poder prevenir a nossa mente também de futuras doenças. Agora eu quero aprofundar um pouco, porque é algo que eu andei refletindo, de vez em quando eu sou assim. Eu mesma fico fazendo aquele raciocínio na minha cabeça, assim, tipo a Nazaré, o meme da Nazaré, que fica assim, entendeu? Do nada, assim, eu começo a fazer esses raciocínios e ligar alguns pontos. Uma coisa que eu já falei algumas vezes é a autoestima falsa. O que seria autoestima falsa? Eu já estive nessas posições que eu vou falar aqui agora, já quase me afundei em certos pensamentos, em certos comportamentos. Eu digo que eu fiquei ali na beiradinha. E hoje eu percebo como que isso afeta o nosso emocional. Como que isso afeta o nosso mental. Antes da autoestima falsa, eu vou falar uma outra coisa, que está muito linkado, que são as brigas por ideais vazios. O que eu quero dizer com isso, gente? Muito complexo. Eu defendia certos ideais, né? Que até hoje existem, tipo a militância que a gente conhece hoje. E depois eu fui percebendo que não dá em nada. Essa militância, ela não dá em nada, ela é só falada. Ela não tem ação, ela não vem com atitude junto. Entende? Por exemplo, é uma pessoa que, né, se diz, aí, vou fazer um discurso mais ou menos que elas fazem. Ah, porque nós temos que ajudar os mais pobres, tanana. Concordo, né? Eu sou católica, a gente tem que fazer a caridade. Mas, se você estiver assistindo, né, esse vídeo, quem estiver assistindo, pega uma pessoa que é muito assim, entendeu? Que, tipo, fala essas coisas, papapá, papapá, papapá. Ai, tô entendendo minha boca aqui, entende? Deixa eu ver. Pergunta para ela o que que realmente ela tem feito para ajudar essas pessoas. Se ela estiver fazendo, beleza. Mas eu conheço alguns casos que eu não vejo uma ajuda concreta. Entendeu? Tipo assim, a pessoa que realmente vai lá e ajuda. Geralmente ela só fica no campo das ideias. Ela só fica na falação. Entendeu? Muitas das vezes as pessoas que mais ajudam, que mais fazem caridade, são as pessoas que menos perdem tempo com essa falazada. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer com ideais vazios. Fica defendendo, defendendo uma coisa, só que na prática a própria pessoa, eu acho que, tipo assim, isso não é de imediato, isso é ao longo do tempo. Na hora que ela acordar, que ela acorda, eu acho que ela se sente um pouco confusa. Ela se sente perdida. Por quê? Ela luta, luta, luta por algo que não muda. Tipo assim, né? Tudo bem que tem coisas que o mundo também deveria ajudar no geral, mas enfim. Só que, ao mesmo tempo, ela também se vê não fazendo nada. Ela só fala, fala, fala. Mas quais atitudes, o que de concreto que essa pessoa tem feito para mudar a situação? E geralmente, se ela for parar para refletir, ela não vai encontrar as atitudes dela que ela vem traçando para poder alcançar isso que ela tanto fala, que ela tanto defende. E aí linka um pouco com a parte que eu falei de autoestima falsa, que é o quê? Por exemplo, aquela galera que adora lacração, que acha o máximo. Tipo aqueles famosos que vai na TV e passa vergonha, porque fica assim, entendeu? Mansplaining. Entendeu? Tipo assim, essa lacração que eu quero falar. Essa lacração, ela gera, naquele momento ali, uma autoestima. O ego, ela infla o ego. Tipo assim, nossa, pisei em você. Eu sou maioral, eu sou mais inteligente. Olha o jeito que eu falo, olha a informação que eu trago, olha o jeito que eu construo os meus argumentos. Entendeu? A pessoa, ela fica assim, porque eu já estive nesse papel. Ela fica assim, sou demais, sou demais. E daqui a pouco passa. Essa sensação passa. E o que que fica? A autoestima não fica. Entendeu? Então, assim, aí ela vira um vício. Aí ela tem que lacrar de novo, ela tem que pisar em cima dos outros de novo, pro ego dela elevar. Só que aí ela fica nessa bolha, entendeu? Vai virando uma bolha que ela busca toda vez, ela sente que o ego dela tá lá em cima, daqui a pouco o ego abaixa de novo, e aí ela tem que ter as mesmas atitudes pro ego dela inflar,
A autoestima, ela pode dar realmente uma variada, acontece. Com nós mulheres, pelo menos, é muito frequente. Tem dia que eu acordo e eu não tô bem comigo mesma. Às vezes, né, tô de TPM, tô, né, naqueles dias eu me sinto inchada, minha pele tá diferente. Eu não vou dizer que às vezes a minha autoestima tá lá no teto, mas ela tem uma certa constância. Ela tem variações, mas ela tá ali, ela tá presente. É uma autoestima que ela te dá confiança. Você é uma pessoa confiante, uma pessoa segura. E geralmente, quando você é segura, cada vez menos você vai precisar fazer escândalo ou aparecer para inflar o seu ego. Então, assim, o que essas pessoas fazem é uma autoestima falsa, porque ela não prevalece, ela não permanece na pessoa. Ela vai e volta, e ela precisa ter esses comportamentos de humilhar os outros com frequência para que a autoestima dela fique elevada. E aí, no momento que ela não consegue fazer isso, aí vai gerando toda essa confusão. Além dela perceber que ela não tem atitudes em prol do que ela defende, ela vai percebendo que é uma autoestima vazia, que, tipo assim, que ela não consegue atingir uma estabilidade. Nossa, gente, falei demais, né? Será que eu falei bonito, gente? Eu acho que eu falei bonito. Mas é realmente, gente, o que eu acho. E tem hábitos que eu tenho tentado mudar. Eu não sou mais essa galera que defende ideais vazios. Mas eu admito que eu sou uma pessoa um pouco arrogante. E eu tenho tentado lutar contra isso. Entendeu? Porque a arrogância, se você for olhar, ela também tem um pouquinho desse ego inflado, e, gente, ego, autoestima é uma coisa, ego inflado é outra coisa. Tenho tentado lutar contra isso, assim como eu tenho tentado lutar contra a reclamação. Gente, esses dias eu parei para pensar, eu falei assim, cara, eu reclamo demais. Gente, é absurdo o tanto que eu reclamo. Eu reclamo de tudo, de tudo. Aí, tipo assim, esses dias eu tive que ficar assim, Lorena, para, o tempo inteiro. Então, assim, eu me dei conta do quanto que eu sou reclamona. E eu tô reclamando agora nesse momento, né? Se você for olhar o meu comentário, oh Deus. Mas enfim, gente, eu tenho tentado mudar esses comportamentos, porque eu tô preocupada também com o meu amanhã, com o meu futuro, entende? Eu acho de preocupar, sabe? É tão bom a gente ver, às vezes, uma pessoa que está com a idade mais avançada, mas ainda é ativa, ainda é independente, autônoma. Eu acho que todos nós, no fundo, a gente tem vontade disso, entendeu? Claro que, né, nós não somos eternos, né? Por algum motivo a gente vai embora desse mundo. Mas, assim, eu acho que dá uma satisfação muito maior você se planejar para uma velhice tranquila, independente, né, saudável. E é isso que eu queria falar aqui para vocês. Galera, obrigada, né, para quem está aí vendo o vídeo. Curte, comenta, segue o meu canal e um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Ele quiser.